O que é o mais importante enquanto espectador para observar esta série, este processo, não é? É mesmo entender o estágio metamorfósico em que se encontra, não é? E que, para além de se encontrar para nós atores, técnicos, realizadores e tudo mais, também deve ser para o espectador, e eu acho que é muito bom e que nós concretizamos isso muito bem, que é a mudança constante do produto, não é? Eu acho que enquanto espectador tens de ver o produto e fazer do produto uma nova forma e continuar a transformá-lo ao longo do tempo. Enquanto jovens, que espero que a maior parte dos nossos espectadores sejam jovens, é justamente peguem nisto que fizemos, nesta ideia de juntarmos enquanto grupo, de questionarmos enquanto grupo e aceitarmos quem somos dentro dos nossos preconceitos, das nossas ideias pré-estabelecidas, assumi-las e desconstruí-las ao máximo em conjunto, porque estas coisas não se fazem individualmente por muitos livros que se leiam, é na prática, é justamente na prática. Vem de Macelada, venho de colher macela. Vem de Macelada, venho de colher macela. Lá dos campos do castelo, daquela mais amarela. Vem de Macelada, vem de Macelada. Eu sou Vicente, sou do Porto. Eu sou português e cigano e a ligação que eu tenho com o episódio é extremamente direta porque eu vivo sobre esta dita dualidade num meio cigano e num meio não cigano. Atrás do sol anda a lua, atrás da lua o luar, atrás de mim andas tu, maroto para me enganar. Atrás de mim andas tu, maroto para me enganar. Toda a minha família é cigana e tem os ditos tradicionalismos, formas de vida que são caracterizadas como estereótipos da comunidade cigana, por isso está extremamente presente na minha vida, mas ao mesmo tempo a minha vida e dos meus irmãos e da minha mãe é uma realidade um pouco isolada disso. Temos sempre contacto, mas é isolada no sentido em que a minha mãe nunca casou com um homem cigano, por exemplo, e renunciou sempre a certos tradicionalismos e hábitos como o casamento preparado, coisas do género, e sempre nos incentivou, que acho que é o maior passo até para a possibilidade de uma integração contínua e sem merdas da nossa comunidade na sociedade portuguesa, que é a educação. Então sempre nos incentivou a estudar. E não num contexto político, estás a ver? Porque acho que também foi isto um bocado que pode ter falhado também no anterior. Mas eu acho que tudo é acaba por ser um bocadinho político, imagina. Sim. Opa. De tanto fingir, encontrei-me. Há uma relação muito fixe, quer dizer, isto é meio psicopata, mas de ser ator e, por exemplo, de ser cigano, de cigano ainda para mais de cabelo claro, olhos claros, completamente ariano, não é? E ainda para mais eu tenho esta distinção de que com não ciganos eu não falo a cigano, não falo com sotaque cigano, nem a língua cigana, então as pessoas acham sempre que eu sou um branco português e às vezes até acham que sou nórdico ou caraças. E há esta cena fixe de... Lá está, tu sentes que finges tanto, não é? E os outros fingem tanto sobre ti, não é? Criam sempre uma realidade que não é a tua. E é mesmo só nesse embate, é só nesse choque que realmente percebo quem sou, não é? Então, eu quando era puto, não tinha estes pensamentos sobre o que é ser cigano e as minhas ideias, o que é que acredito, o que é que deixo de acreditar. Mas quando, cada vez mais que me senti confrontado com isso, não é? De ser identificado pelo que eu não sou, é que comecei a fazer esse tipo de reflexões. Então, de tanto fingir, não é? E de tanto sentir-me fingido, encontrei-me verdadeiramente, porque foi por isso que eu comecei a pensar quem é que eu sou, quem é que é o Vicente. E quando comecei a estudar teatro no secundário, no Porto, eu comecei a pôr essas questões e a fazer mesmo esse exercício de pensar o que é ser cigano? O que é ser cigano aqui? E o que é ser cigano ali? Ontem fui cigano e hoje fui cigano e
para começar a perceber. Então acho que cada vez mais, fiz 20 anos há pouco tempo, começo a conseguir perceber bem o que é o Vicente. Por isso, quando perguntas o Vicente, eu só sei te dizer isso, porque na realidade o Vicente reservado é o Vicente pá, que está, fica a pensar nessas coisas. O Vicente definiu um pouco qual era o tom desta série. Nós estávamos à espera que ele falasse sobre a condição de ser cigano e na primeira entrevista ele define-se como um espião. Demasiado cigano para ser branco, demasiado branco para ser cigano. Nós pegámos nesse exemplo e construímos o próximo exercício. E se abandonarmos as nossas convicções? Se suspendermos o nosso ativismo? Se formos espiões? Se procurarmos o preconceito dentro? Se eu soubesse namorar, como Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão da primeira reunião do Tribunal de Júri da Câmara de Lisboa do mês de março de 2021. Vai ser submetido a julgamento o réu Joel Bisaide Caramelo, acusado de espionagem e fraude identitária. Boa tarde. Se calhar começo por explicar aquilo que nós estamos a acusar aqui hoje. Como o senhor já referiu, o senhor Joel está a ser acusado de fraude identitária e de espionagem. No caso específico do senhor Caramelo, quer dizer que se faz passar por um homem branco, heterossexual, neste mundo ocidental e que vive uma vida privilegiada, e depois assume-se como cigano. Muito bem. Peço ao réu que se queira responder. Ora, bom dia. Muito obrigado pela palavra. Eu começo por perguntar à acusação o que é que ela define como cigano. E também pergunto-lhe o que é esta ideia de conflito de interesses entre a comunidade cigana, que é portuguesa também, é necessário esclarecer, com a dita comunidade branca portuguesa. Esta acusação define mais uma vez o que é este sistema que se tem vindo a ver ao longo de séculos e que se perpetua diariamente em comportamentos como estes, a invalidar a minha existência enquanto cidadão português simplesmente pela minha identificação étnica. Por isso eu pergunto-lhe o que é para ela ser cigano e quais são os conflitos de interesses que estão aqui em causa e porquê espionagem. Bom dia a si, bom dia a todos aqui presentes, bom dia ao Sr. Caramelo também. Eu sinto-me aqui pessoalmente atacado. Este senhor sei muito bem, os pais deste senhor, na zona onde eu habito, com a minha família, onde pago impostos, estes senhores montaram uma empresa concorrente à minha com roupa de baixa qualidade. E onde é que estão os empresários portugueses sérios da indústria têxtil que tanto fazem por este país? Já para não falar que este senhor se apresenta como homem branco. Eu vou ter senhores que se apresentem como homem branco a aparecer-se assim e a serem vistos igual a este senhor que se apresenta aqui à sua frente. Você acha isto justo? Eu não acho isto justo e deixo à consideração sua e Muito obrigado. quem nos ouve. Atenção. Muito obrigado. Quero ouvir mais testemunhas? Por favor, quero falar, por favor. Eu apresento-me hoje neste tribunal como a voz das mulheres oprimidas pela comunidade cigana. É importantíssimo trazer a este tribunal estas questões, como as mulheres são oprimidas dentro da vossa comunidade, não é? Planeiam os casamentos, são os maridos que mandam nas mulheres, mas eu não quero de todo parecer aqui, não sou nem racista, nem xenófobo, sou pela diversidade. Quero reiterar isto aqui a Vossa Excelência nesta casa, onde a gente aqui se encontra. Eu apresento-me aqui hoje perante este tribunal como um homem gay. Eu sei o que é entrar numa sala e sentir na pele a opressão que o cigano sofre. Eu sinto a mesma opressão na pele. A questão aqui é: quando é que a comunidade cigana alguma vez lutou pelas outras comunidades oprimidas, como a comunidade LGBT? Objeção. Posso acabar o meu argumento? Deixa acabar o argumento da testemunha, por favor. A questão aqui é: a comunidade LGBT tornou todas as lutas
de minorias a sua própria luta. A luta feminista, como está aqui representada pelo próprio, a luta antirracista, entre muitas outras. Nós estamos aqui a falar do caso do Sr. Joel Caramelo. Mas quantos e quantas negros nunca tiveram acesso a pôr um pé num tribunal porque nunca tiveram resposta, ou porque são assediados pela polícia, ou mortos e assassinados pela polícia sem poderem responder? Também gostava de dizer que não é normal uma mulher negra, ser a última pessoa a dar o seu testemunho num caso em tribunal, não é? Porque nós nunca temos nada a dizer, ou então nunca podemos falar, temos que ser sempre os últimos. Tenho uma pergunta, se me é permitido. É a última pergunta. Senhor Caramelo, porquê é que se identifica enquanto cigano quando não há necessidade? Se calhar o senhor conseguiu abrir uma empresa porque não andou por aí a dizer que era homossexual. Porquê é que usa isso como um trunfo de oprimido? Em vez de fazer a sua vida normal, como todos nós fazemos todos os dias. Eu não vim para aqui dizer as minhas origens. Não disse que nasci na Madeira. Eu sei o que é vir de um sítio e ter um sotaque e toda a gente gozar comigo. Uso isso como trunfo e digo que sou oprimida? Não. É exatamente isto que estamos a falar. É necessário dizer de onde vimos e de onde somos para poder triunfar na vida? Não será melhor tentar esquecer e avançar em vez de ficar nos traumas do passado? Take 2. Ora. Ok, vamos então falar sobre o que é que aconteceu na dramatização. Acho que temos de arranjar uma forma de fechar pronto, passar uma mensagem, o que é que estamos aqui, o que é isto, o que é que estamos a criticar, o que é que estamos aqui a falar, o que é que estamos aqui a debater. E acho que é um bocado mais por aí que nos devemos orientar. Mas... Todas as pessoas que estão sentadas a esta mesa são pessoas minimamente informadas e conhecem as causas de longe ou de perto que estamos a retratar, e foi super interessante de nós explorarmos os nossos próprios preconceitos enquanto as personagens que estávamos a fazer e usá-los como mecanismo de ataque para uma coisa que se calhar nós nem sequer acreditamos tanto. O símbolo de termos o Vicente sozinho contra todas estas pessoas e contra todos estes mecanismos, acho que foi um símbolo muito importante de ver representado, e lá está, também foi um exercício super interessante para nós conseguirmos perceber o preconceito que existe dentro de nós e como é que nós ainda olhamos esta máquina todos os dias, querendo ou não querendo. O Diogo, sendo o guionista, nas improvisações não escreve, mas acaba por dar umas diretrizes. E o que foi muito interessante para mim também ver foi explorar coisas que não são consideradas preconceito, mas que acabam por ser preconceituosas. Nós estávamos um bocado naquela perspectiva do... Como é que tu explicaste, Diogo? Pá, nós temos todos uma visão moral do mundo, uma visão ética do mundo, e acho que nós somos todos preconceituosos nesse sentido, porque tudo é um preconceito. Ou seja, precisamente que tu concebes uma visão sobre uma coisa pré-concebida, é um preconceito, ponto final. Pá, e acho que o point é exatamente esse, como é que nós damos aqui a volta. Pá, eu acho que uma sugestão um bocado mais concreta é se calhar temos alguém que exponha a hipocrisia, porque acho que não ficou bem latente naquilo que vocês disseram. Acho que ficou muito mais cómico do que propriamente político, no sentido daquilo que nós queremos mostrar. Eu estava a pensar, isto é mesmo pura demagogia. Tipo, acho que tudo o que eu disse foi extremamente demagogo. Tipo, não eram coisas que eram mentira, e acho que isso tornava um discurso bem verosímil, eram todas verdade, completamente descontextualizadas ao contexto e não tinha nada a ver com o que estava ali a ser julgado. Tipo, era só um discurso emotivo, só. E acho que a questão que o Rodrigo falou é bem interessante, e por acaso penso bem nisso, sobre que papel é que a lei tem nesse sentido. Porque, por um lado, é muito fácil exigir justiça, especialmente quando são questões muito emocionais, mas acho que é preciso sempre um lado mais racional de conseguir olhar para a realidade objetiva das coisas, que não seja inflamado por bons discursos. Porque às vezes bons discursos são só isso, tipo, são completamente vazios e demagogos. E acho que foi isso que todos fizemos enquanto personagens. Houve uma coisa bué fixe sobre isto, é que eu com eles, com os meus amigos mais próximos e convosco, acho que sou bem capaz de falar sobre esta lógica de racismo estrutural contra a própria comunidade cigana e consigo clarificar bem as minhas ideias, mas naquela situação eu senti mesmo grande struggle em conseguir me expressar, porque lá está, quando estás numa situação em que te pedem para justificar a tua existência, né? Procuram uma definição do que é ser cigano e porque é que tu dizes que és cigano, não é?
E eu ali senti-me senti mesmo assim entre a espada e a parede, porque ainda para mais tínhamos esta personagem desta advogada, não é? E ela tinha aqui uma coisa que é o que acontece diariamente com pessoas, neste caso, racializadas, é que elas são sempre vítimas até no próprio discurso, porque há sempre uma manipulação do discurso e conseguem muito bem inverter as coisas, e vê-se hoje em dia com todo o populismo a crescer aqui em Portugal também e na Europa. E é mesmo brutal, porque eu conheço imensas pessoas, às vezes até vejo a minha própria mãe, que ela é ativista cigana, e ela fica assim com um grande struggle, porque é mesmo um confronto gigante, pá, tens de chegar a um sítio e teres de dizer o porquê que te identificas assim, ou porquê, o que é que isso significa, pá, quando isso não tem de explicar absolutamente nada, não tem significação absolutamente nenhuma, mas quando te ponha nessa posição de teres de explicar, invalidam a tua existência enquanto parte de um coletivo, não é? Há uma frase que eu vi no documentário de James Baldwin e fiquei sempre a pensar sobre isso, porque há uma altura em que ele está a falar sobre a sua experiência de ser negro nos Estados Unidos e diz que o oprimido sabe sempre mais sobre o opressor do que o opressor sobre si próprio, porque o oprimido está sempre a ver o opressor e o opressor nunca olha para si. E acho que a personagem que mais mostrou isso foi a Forjás. Acho que a Forjás devia ser julgada. Sim. E não no sentido de julgar o branco, mas ela é isso, ela é a pessoa que junta pessoas contra a igualdade, quando finge que é essa a causa dela. E acho que a cena é tipo, nós falamos sempre sobre o que é cigano, sobre o que é ser negro, sobre o que é ser LGBT, nós não falamos sobre o que é ser branco. E acho que isso era um tópico interessante a trazer. Eu concordo contigo e acho que eu só tirava daí a cena do julgamento. Eu achei muito mais interessante a tua ideia há pouco de falar das minorias com curiosidade e com exotismo. Acharia muito mais graça aos homens brancos heterossexuais estarem sentados e vocês, como representantes de minorias, fazerem-nos perguntas muito curiosas sobre como é que são os heterossexuais na cama. Mas não é condescendente, é muito mais natural. Sim. Isto acontece um pouco assim, por exemplo, a primeira vez que eu disse na STC que era cigano, o que aconteceu, nós tivemos um intervalo de 15 minutos e foram tipo os 15 minutos, os meus colegas assim à minha volta, ai, diz-me, conta-me, como é que é assim? Como é que é na vossa selva? Como é que vocês fazem? Como é que é o casamento? Ai, diz-me uma palavra. Diz-me uma palavra. Ou seja, é assim tudo... Exato, em ciganês. Fala lá, cigano, como é que isso se fala? Isso é uma língua? É boa essa onda de por aí. O que é isso de ser assim uma mulher branca, cis, heterossexual? Mas começa com uma frase muito rápida, uma coisa simples. Ainda estou a descobrir, porque não é algo que eu tenha conhecido ao longo da minha vida, sabes? E é mais algo que eu tenho que perceber e ter o meu espaço, tentar informar-me da maneira que posso. Tinha algumas perguntas para fazer à Maria, assim um bocado mais pessoais. Quando é que tu descobriste que eras heterossexual? Eu acho que sempre tive isso dentro de mim, mas por algum motivo não aceitava. Ou não percebia o que é que aquilo era, ou achava que era uma fase, ou não percebia bem o que é que era. Diria que comecei a perceber mais ou menos quando devia ter uns 8 anos, mais ou menos, quando a família começa a perguntar, já tens namorada? E eu não queria ter namorada. Eu olhava mais para os meninos e isso fazia-me imensa confusão. Mas penso que se calhar só me assumi quando devia ter uns 15 anos. E os teus pais já sabem? Eu por acaso tenho imensa sorte. Os meus pais sabem e quando eu lhes contei, eles disseram que sempre souberam e que era óbvio. E sempre senti imenso apoio. Eles sabem sempre. E agradecer pela coragem, não é, de se assumir como heterossexual na nossa... Disparate. Não, eu tenho que agradecer porque lá está, acho que é uma luta também de muitas pessoas do nosso país e louvo-lhe a coragem. Qual é que foi a maior discriminação que se lembra de ter passado enquanto heterossexual? Como é que é ver representações de pessoas como você a serem escritas, a serem interpretadas, a serem produzidas por pessoas que se calhar não conhecem a sua realidade sequer de perto? Agora vou
amor.